Ale Oliveira Responde entra numa fase muito especial e, evidentemente, com um convidado que, para mim, é uma coisa linda de se ver, até porque ele tá mais forte do que antes, mais bonito do que antes e tá brilhando tanto quanto antes, agora como comentarista. Pedrinho é nosso convidado. Aê, Pedrinho! Ô, que honra, Alê, que honra. E o bom dessa minha nova profissão é que o risco de eu me machucar é bem menor, né? Então não vou desfalcar nunca a equipe. Que maldade que as pessoas fazem com o Pedrinho, que teve pouquíssimas lesões na carreira aí. Muita gente fala o seguinte, que se ressonância magnética desse milhagem, o Pedrinho tinha dado umas 8 voltas ao mundo. Isso é uma maldade, hein, Pedrinho? E de primeira classe ali. Pedrinho, o Ale Oliveira Responde já tá aí na estrada há uns 3 anos aí, e é a primeira vez que a gente faz esse online, que a gente perde o quê? O corpo a corpo, sabe? Aquele toque gostoso, aquela sedução, um carinho, sabe? Aquele calor humano, mas a gente tem que se virar nessa fase difícil que a gente tá fazendo, então a gente tem a honra de ter o Pedrinho como nosso primeiro convidado nesse formato, ok? Show de bola, Lê, você manda. Ó, o Pedrinho que quando jogava, muita gente chamava ele de turista contaminado, aquele que passa para todo mundo, porque você era um pifador, você tinha um passe de qualidade, ou chamava também o Pedrinho de meia residente de medicina, aquele que nunca sai do departamento médico. Eu prefiro a primeira opção ali. Primeira opção, vou ficar com a primeira opção. Aqui, assim, ó, Pedrinho, os caras mandam a pergunta pra você, justamente para me excluir do meu próprio programa, e aí você responde, mas o importante é que a gente fica com aquela amizade gostosa e sedutora, ok? Ok, fechado. Pedrinho que hoje ele brilha demais como comentarista. Eu já falei publicamente algumas vezes aqui que para mim é o cara que melhor fala de futebol, com uma tranquilidade, com uma simplicidade, mas com um conhecimento incrível e sem maldade no coração, sem raiva, sem ódio, mas ele explica o futebol para quem tá vendo. O único fator negativo é que às vezes ele trabalha com aquele maldito do Rodrigo Rodrigues, não é isso? RR é fenômeno. Eu tô reparando aqui o teu fone ele faz a batida igual a do Roberto Carlos, ele faz umas 8 curvas assim até chegar na direção certinha da tua boca. Pô, fenômeno esse fone, cara. Isso aqui é um pouco do mau hálito que vai entortando um pouco o cabeamento. Então, solta a música aí de Meia Talentoso, porque o Pedrinho tá no Ale Oliveira Responde. Ó, Pedrinho, o Giovanni Lopes, por exemplo, tá falando o seguinte: fala, Ale, barriga de aluguel. Pergunta pro monstro sagrado Pedrinho qual jogador da atualidade que se assemelha mais com o futebol dele. Forte abraço. Ali, eu acredito que tenha uma característica de jogo bem parecida, não é comparação, um pode achar ele melhor, outro eu um pouco melhor, enfim, não é esse o critério, mas eu acho que o Everton Ribeiro do Flamengo. Eu acho que é aquela condução de bola pertinho do pé, ele tem o passe, ele tem o drible. Eu acho que o Everton se assemelha, o tamanho também, a estrutura física também, enfim. Se bem que agora você... Quem tá mais forte hoje em dia, você ou o Felipe, ex-lateral, também meia? Felipe tá morto com farofa ali, Felipe tá magrelo. Felipe não treinava quando jogava ali, tu acha que ele vai treinar agora? Mas o Pedrinho... Tá forte mesmo, tá com mais bomba que na faixa de Gaza. Tá bem gostoso agora, hein, Pedrinho? Ó, o Alexandre Conrado. Fala, Ale, cara de capivara da Copa. Pergunta pro Pedrinho quem foi o jogador mais genial que ele jogou junto. Mais genial? Assim, eu tive poucos jogos na seleção, mas um jogo que eu fiz com ele foi o mais genial, que foi aquele jogo da seleção lá no Haiti, onde parou a Guerra Civil, que foi o Ronaldinho Gaúcho. Mas do meu lado, assim, um só é difícil, né? Mas eu vou botar o Edmundo pelo aquele ano de 97, assim. O Felipe era gênio, tá, Ale? Felipe era gênio. Mas aquele campeonato de 97, mas tem o Romário. Só que eu peguei já o Romário com uma idade mais avançada, mas mesmo assim era genial. Mas em 97 eu estava bem próximo do Edmundo, assim, e eu vi o que ele fez ali, foi realmente diferente. Ali foi pro animal
brigar, inclusive, para ser melhor do mundo, se é que não foi, né? Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Você bate em todos esses caras no futevôlei, não? Ou não joga contra? No Edmundo eu bato, o Romário eu não jogo contra, jogo pouco, joguei poucas vezes. O Felipe é mais acirrada, a briga é mais acirrada com o Felipe. Felipe é um grande jogador de futevôlei, a briga é mais dura. Engraçado que tanto eu quanto o Felipe, no futevôlei, né, a gente é muito mais defensor do que atacante. Apesar do Felipe jogando bola ter sido lateral, mas ele atacava muito melhor do que defendia. E no futevôlei a gente defende muito mais do que ataca. Correndo. Quando ganhava dinheiro não corria para trás, agora tá correndo para trás. Essa que é a verdade. É igual o salão, olha, a gente só corta a linha de passe, a gente não corre para trás, não. Isso é muita experiência, esse homem sabe tudo. O Matheus Bonés, você acha que o Neymar ainda pode ser o melhor do mundo e trazer uma Copa pro Brasil? Acredito que sim, Ali. Eu acredito até que se a Champions tivesse continuidade esse ano, ou se voltar, ele poderia ser até o melhor do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vejo uma disparidade como em outros anos, né? Por exemplo, os atletas que sempre concorreram, Cristiano Ronaldo, Messi, enfim, eles não fizeram temporadas que, a gente chegasse à conclusão, nossa, não tem como... E o Neymar, se você percebeu o número do Neymar, eu acho que 19 jogos que ele jogou, ele teve participação em 16. Então, assim, ele estava muito diferente nesse retorno. Se tiver a continuidade da Champions e ele continuar na pegada que ele estava, ele tem chance até de ser eleito o melhor do mundo, porque a eleição seria logo depois da Champions. É difícil. Agora, com relação à Copa do Mundo, eu acho que ele está na idade para fechar ali. É a idade de um rendimento físico muito bom. Eu acho que seria a Copa para ele realmente carregar nas costas, porque depois já começa a pesar um pouco mais a idade. Mas eu acredito muito no potencial do Neymar e também acho, ali, que ele tem muita paciência, tá? Porque se é outro cara daqui a pouco fala assim, cara, vocês estão enchendo muito meu saco, se eu sou o problema da seleção, eu vou embora. E se ele largar a seleção, ali, esquece, ninguém faz o que ele faz, não. Você não tem a dúvida disso. Olha aí o Pedrinho no primeiro, Ale Oliveira responde online da história. Você tá fazendo história não só no comentarismo esportivo, mas também... Você é um cara de internet, assim, de YouTube, de digital, ou você não sabe mexer também? Ali, eu não sei nada, não sei mexer nada. Agora, eu até tenho feito algumas lives, né, por causa da pandemia, tu fica muito em casa, enfim, muitas pessoas pedem. Eu tô tendo um contato maior, mas eu sou muito ruim, muito ruim. São dois. Você é mais novo que eu, você nasceu o quê, 77? Eu 77, já. Embora não pareça, eu sou mais velho, eu nasci em 73, mas esse pessoal aí da categoria subóbito tem muita dificuldade com essa plataforma. O Vigilante da Noite pergunta para ele qual é o ídolo dele e se o teu melhor futebol que você já jogou, você teria lugar na seleção de hoje do Brasil. Olha, o meu ídolo sempre foi o Mauricinho. Não sei se você recorda. O Mauricinho. Claro, lógico. É porque eu chegava para jogar futebol de salão no fim da tarde e o profissional ainda estava treinando no campo. Olha como o Mauricinho a coroa ali. E aí, quando eu chegava ali pequenininho, né, gritava ali na grade, Mauricinho, Mauricinho, porque eu gostava do jeito dele jogar e ele era pequenininho, né? Então, assim, eu sempre admirei, porque eu sofria que todo mundo me chamava de pequenininho, então, assim, eu tinha uma sintonia com o Mauricinho. Então, o Mauricinho sempre foi meu ídolo e depois, em 97 e 98, a gente foi campeão brasileiro da Libertadores juntos. Então, foi uma honra. Ali, a minha perspectiva na seleção, ela era muito boa, né? A gente trabalhar em cima do Si é sempre muito difícil. Eu vinha de todas as convocações de categoria de base, disputando o Mundial Sub-20 de base, e na primeira convocação do Vanderlei Luxemburgo como treinador da seleção brasileira, ele me convocou. E aí, 2 dias depois da convocação, eu me machuquei. Se eu tivesse tido uma sequência natural, sem as lesões que eu tive, obviamente eu teria uma lesão ou outra como todo atleta, hoje eu acho que eu poderia ter uma presença na seleção brasileira, até pela carência desse cara que pifa, né? Muitas vezes a gente pensa até em trazer o Neymar para trás desse meia, desse atacante, para justamente pifar. Eu acho que eu disputaria a posição ali no meio. E já pensou você ali armando o time, deixando o Neymar numa ótima condição, pifado, para fazer os gols, a seleção brasileira agradeceria. Puta, que sonho, hein? O Alexandre Klassen. Fala, Lê, cara de esquilo. Pergunta para ele que time é melhor, o Vasco dele
de 97 ou o Flamengo de 2019? Com muito respeito ao Antônio Lopes, que foi um cara que me ensinou muito, se nós tivéssemos a oportunidade de ter conhecimento tático e técnico como se tem hoje, um exemplo, se o Jorge Jesus treinasse o nosso time naquela época, ele ia potencializar muito mais o nosso jogo. Eu acho que naquela época, a maioria dos treinadores, tirando eu acho que o Vanderlei Luxemburgo, eles tinham uma facilidade muito maior de organizar defensivamente, e a parte ofensiva, né, a construção ofensiva, ela dependia muito mais de um jogo intuitivo, entendeu, Ale? Hoje a gente percebe que os treinadores que têm uma essência mais ofensiva, como o Jorge Jesus, ele cria muitos movimentos, ele cria muitos mecanismos para os atletas, além da criatividade dos atletas, mas ele cria oportunidades, ele cria jogadas. Então o atleta ele tem o repertório de jogo criado pelo treinador e ainda tem o jogo intuitivo dele. Então, ele potencializou isso tudo. Agora, como elenco, porque se você falar que o meu time de 97 era melhor, a galera que está na internet aí é só recente. A galera da minha época não entra na internet, não. Mas eu acredito que o time de 97 e 98, juntando os dois, de repente seria melhor. A gente tinha o Wagner, que para mim era um cara, um fenômeno. Evair, né? Wagner em 98, mas Evair, Edmundo, Juninho Pernambucano, eu, Felipe, Mauro Galvão. Nossa! Eu acho que é uma briga boa. Eu ficaria com o meu time de 97. O Jorge Jesus, ele ajuda, como eu sempre falo, ele ajuda a escrever o improviso, né, cara? Você escreve o improviso e aí, se você... Porque Posso copiar essa frase? Já é tua, já. Porque se você não tá num dia bom, se você não tem ali a tua criatividade a toda prova, ou se você enfrenta uma marcação muito forte, você tem uma outra alternativa, você tem saída, né, cara? Mas isso é muito bom que você falou. O Magno Melo, fala Lê, mais conhecido como cobra de laboratório, só vive no álcool. Que deselegância. Pergunta pra ele se depois dos 2 gols contra o Grêmio na Libertadores de 98, ele ficou mais forte de feição. Porque você tá casado há quanto tempo já? Casei em 2000, 20 anos em dezembro. Ah, pegou a fase boa e aproveitou para não... Vai que ela opera a catarata. Eu tava desde pequenininho, pô. Casei com a primeira namorada. Você tá brincando? É. Então você não ficou mais feio, mais bonito, você ficou sempre a mesma coisa. Na realidade, ela me pegou feio, né? Aí eu ganhei dinheirinho e comecei a melhorar, né? Mas aí, depois desse... Ele quer que você fale que depois desse jogo a coisa clareou pra você. Ali, na realidade, o Marcão, goleiro do Palmeiras, né? O ídolo do Palmeiras, ele me sacaneava muito, me chamava de azarado, né? Um exemplo, ele falava assim, tava chovendo pra caramba, eu tinha acabado o treino. E eu sempre fui um animalzinho pra treinar, né? Sempre gostei muito de treinar, apesar das lesões. E aí eu comecei a correr no campo. E ele gritou lá da sala de imprensa, ô Pedrinho, se tivesse todo mundo no campo e caísse um raio, ia cair em quem? Aí tu ainda tá sozinho, pô, sai daí, ô azarado. Ali eu fiz os 2 gols nas quartas de final, que deu a passagem pra semifinal do jogo contra o River Plate. Eu fiz o gol no Olímpico e fiz o gol em São Januário. Pô, eu falei, agora vai ser o auge, né, pô? Fiz os 2 gols, cara. Que isso, classifiquei o Vasco pra semifinal, o campeonato parou pra Copa do Mundo. Então a gente jogou só a semifinal depois da Copa do Mundo. Quando parou pra Copa do Mundo, ninguém falou mais no meu gol. Só falaram em Copa do Mundo. E aí, quando voltou pra semifinal, o Juninho faz aquele gol maravilhoso. Aí as pessoas nem lembram que eu fiz os gols nas quartas. Mas o Magno Melo lembrou e você explicou toda essa história maravilhosa. Ó, o Tyron Henrique, fala Lê, grande Martin Burger King. Pergunta pro ídolo Pedrinho como é acordar todos os dias sabendo que é o melhor ex-jogador comentarista do Brasil. Isso aí que a gente tá falando toda hora, né? Mas você, como é que você sentiu essa tua participação na imprensa? Porque tem muita gente, e eu acho que eu abraço essa causa, que acha que também tem muita vaidade, tem muita coisa que você encontra no meio do futebol como jogador, você encontra na imprensa esportiva. Para você, como foi? Ale, primeiro eu fico muito feliz com elogios, eu já tenho visto muitos programas seus e muitos ex-atletas falam isso. Apesar de eu não achar isso,
Quando eu fui para a comunicação, você me conhece um pouco, sabe o meu jeito, o meu caráter. Eu nunca quis ser melhor do que ninguém, eu sempre procuro fazer o meu melhor. Só que quando eu observava os programas, eu via que quando uma pauta estava praticamente definida, que aquilo era uma verdade, todos iam nesse fluxo para não ter nenhum tipo de divergências. Eu sempre pensei o seguinte, cara, eu nunca vou ser desrespeitoso porque eu não sou desrespeitoso, mas eu nunca vou com um fluxo se eu não concordar com um fluxo. E eu também fui muito desarmado ali, porque assim, eu me preparei muito para tudo, eu estudei muito depois que eu parei de jogar. E eu observei que eu consigo aprender muito com os jornalistas, com os acadêmicos, né? Eu não crio rivalidade com eles, muito pelo contrário, eu admiro demais a forma, o vocabulário, os textos. Então eu estou ali completamente desarmado. E eu acho que isso fez com que eles percebessem também que eles podem aprender também com um ex-atleta preparado. Então, quando eu chego no ambiente, o ambiente é muito leve, porque assim, eu estou ali realmente com o ouvido aberto, assim, cara, vou aprender e vou colocar sempre a minha posição. Eu acho que com isso foi ganhando uma notoriedade assim, diferente. Eu estudei, eu procuro usar termos que são os termos do acadêmico, mas obviamente eu coloco um termo mais popular para que as pessoas entendam, né? Porque hoje mudou muito, você fala temporização, quem não é um problema isso não entender, mas quem não faz parte de um estudo acadêmico, de repente não vai entender a palavra. E eu tento botar um termo mais popular para justamente equilibrar e acho que esse foi um diferencial. E quem que você, por exemplo, para mim e para ele, você é o melhor comentarista que tem que fala de futebol. Quem você gosta de ouvir falando de futebol hoje em dia? Eu gosto do Caio, eu gosto do Roger, eu gosto do Rafael Rezende, que também do Grupo Globo. Eu gosto de diversos, gosto de você. Você brinca muito, mas quando você fala sério, o teu entendimento de jogo é um entendimento muito diferente dos outros. Não estou falando isso porque você está aqui, não. A gente já teve pessoalmente, já te falei isso. Eu acho que tem, para você ver, eu falei acadêmico, eu falei um ex-atleta, falei 2 ex-atletas. Então, assim, tem diversos que eu admiro, assim, e vou tirando um pouquinho de cada um. Essa treta aí que deu entre o Caio e o Casagrande, porque evidentemente todo mundo aí tem as suas preferências em todos os sentidos, inclusive políticas, né? Eu, por exemplo, prefiro não manifestá-las em público, prefiro me resguardar. Qual que é a tua opinião sobre isso? Ale, você foi perfeito agora. Todos nós temos... A gente não entende, na realidade, poucas pessoas entendem de política, né? Só que quando surgiu a internet, acabou que todo mundo acha que entende de tudo. Se você acompanhar a internet, tem gente que fala de nutrição e não é nutricionista. Tem gente que indica treinamentos e não é professor de educação física. Então, todo mundo se acha no direito de opinar sobre tal coisa. Eu não gosto de me posicionar publicamente, mas eu tenho a minha preferência. Tenho a minha preferência dentro dos critérios que eu tenho de avaliação, não de conhecimento político. E eu acho que, assim, as mesas, às vezes, elas tomam um caminho que não é legal. A gente tá ali, eu tô ali para falar de futebol, eu não tô para falar de política, até porque eu não entendo. Então, assim, eu prefiro sempre evitar. Se eu tô na minha rede social, eu falando sozinho, dentro de uma plataforma que eu domino, ali sou eu com o público, ali eu falo o que eu quiser. Também não procuro não falar, mas se eu quiser falar... Agora, dentro de programas, eu acho que é um assunto que não deveria nem ser, assim, abordado. Tamo junto nessa também. O Virgílio Oliveira pergunta para ele se ele tem a intenção de virar treinador. Ali, eu tenho os cursos, né? A licença B e a licença A da CBF. Eu sempre falo, os cursos não te dão, não é uma credencial que você, assim, pronto, agora você é treinador, vai lá e treina. O curso é um certificado, mas você tem que se sentir preparado para isso. Eu me sinto preparado para isso, mas se você me perguntar, não é uma coisa que eu gosto. Eu não vou descartar que um dia eu possa vir a ser treinador, mas eu não gosto de dar treino, porque eu falo que o treinador ele sofre porque ele é um trabalho terceirizado, né? Se você fosse meu jogador, eu ia depender muito do que você entende, do que eu te passo, de como estaria o seu dia no dia do jogo. Então, é um trabalho que você não tem muito domínio, né? Na comunicação, sou eu ali, eu que estou controlando tudo.
Então eu tenho um pouco de receio de me tornar treinador. Às vezes o treinador não tem domínio nem sobre as escolhas dele, dependendo do dirigente que ele pega pela frente, dependendo do clube, ainda tem as escolhas do cara que paga o salário dele, e aí dá uma confusão danada, porque tem treinador que não gosta, e é natural que não goste, né? E desse tipo de interferência, mas isso acontece muito no futebol brasileiro, infelizmente ainda, né? Olha aqui, ó, o Vlar tá falando, Alê Rolha de Poço Quadrado. Pergunta pro Pedrinho ele tá sendo deselegante com você também. Tem problema, qual a maior decepção da tua carreira? Ser tri-vice pro Flamengo, depois de dizer que não seria, ou ser rebaixado para a segunda divisão? Olha, eu acho que nenhuma das duas é assim, um fracasso. A gente perdeu pro Flamengo na final, é compreensível, porque o Flamengo é uma grande equipe. Eu não falei que nunca seria trivice, não, muito pelo contrário. Eu acho que ele ficou chateado que eu fiz a embaixadinha. Vou dar uma cutucada nele aí. E o rebaixamento ali foi uma coisa que me entristeceu bastante, porque eu sou muito vascaíno, muito vascaíno. E quando eu comecei a olhar para a arquibancada e ver o sofrimento dos torcedores, eu comecei a lembrar de toda a minha história. Mas isso, eu acho que só mostrou para os torcedores o sentimento de um cara que realmente jogava ali por muito amor. Eu acho que criou o vínculo e um laço muito maior. Eu tenho duas tristezas assim no futebol. Foi eu não ter jogado aquele jogo mundial contra o Real Madrid, que eu tive uma lesão grave, e aí eu fiquei fora do mundial, e não ter tido a oportunidade de ter me apresentado na seleção logo depois da lesão também. Boa. Ó, o Murilo Lima. Fala, Alê, famoso bala de canhão. Pergunta pro Pedrinho se o futebol brasileiro se enquadra no top 3 de campeonatos do mundo. Ele tá falando se tecnicamente o futebol brasileiro tá entre... Onde tá o futebol brasileiro se você comparar com outras ligas, eu acho que principalmente da Europa, né? Alê, assim, eu não gosto desse negócio de você botar, tá entre os 10, tá entre os 3, comparar. Eu gosto de fazer uma avaliação um pouco mais, um contexto um pouco melhor. Por quê? Muitas pessoas, sempre quando vai começar o brasileiro, as pessoas falam, nossa, o campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, porque tem 12 clubes grandes que disputam. Mentira. Os clubes têm uma história gigantesca, mas só quem vai disputar são 2, 3. Então isso aí já é uma mentira. Eu acho que a dificuldade que as pessoas colocam no campeonato brasileiro são muitos campos que são ruins, né? Geograficamente o Brasil é muito grande, então tem um desgaste enorme de você ir e voltar, né? Mas se a gente perceber um jogo do campeonato inglês da Premier League, se você reparar, um jogo contra as duas equipes pequenas é muito mais atrativo, porque tem muito mais conceitos táticos ali para você, e toda a atmosfera, né? Tudo que envolve o jogo, o campo é gramadinho, verdinho, a placa de LED, a torcida tá atrás, tudo isso te envolve também. Eu acho que a Premier League é um campeonato sensacional, não sei se é o mais difícil, mas é sensacional. O campeonato italiano caiu muito. O campeonato espanhol fica naquela briga que eu acho que é a briga do Brasil hoje, entre 2, 3 equipes. O Brasil pode, de repente, estar entre os 3. Eu acho que está melhorando muito a questão do conceito tático, os jogos estão muito mais arrumados, enfim. Mas eu não consigo cravar, mas eu acho que evoluiu bastante. Que eu acho que essa conversa ela voltou à tona depois do bom jogo que o Flamengo fez contra o Liverpool, né? Jogou muito melhor contra o Liverpool do que jogou contra o River Plate, por exemplo. E aí fica essa conversa. Contra o Real Madrid, o Vasco foi superior ao Real Madrid em 98, cara. E a gente não colocava o Campeonato Brasileiro como um top 3, entendeu? Porque um jogo só, ele envolve vários aspectos, cara. Eu vou te dar um exemplo. Você jogou. Quando você ia jogar um jogo que para você seria um jogo importantíssimo, a tua forma de se preparar é diferente. É óbvio que depois que entra na quadra, você dá o máximo. Esquece, você dá o máximo. Os caras, eles enfrentam o campeonato, a final do Mundial, de outra forma do que a gente enfrenta, entendeu? Tem um peso muito diferente pra gente o título mundial do que para eles. O Flamengo fez um grande jogo. Só que outras equipes fizeram grandes jogos também, e ninguém coloca no contexto que o Campeonato Brasileiro seria
estaria em top 3 porque um time enfrentou um outro de uma forma igual, assim, praticamente. Então, assim, eu acho que essa é uma avaliação muito, muito superficial. Entendi. Posso hidratar ali? Claro, por favor, pô. Isso aí tá com o radiador furado, não é possível, rapaz. o Gustavo Brito. Pedrinho, no teu auge, assim, do melhor que você já viu de você, você acha que você teria vaga em que time do futebol europeu? Ali, não sei, mas assim, eu gostaria de jogar na Premier League, porque eu acho que é um jogo mais parecido com um jogo que eu amo, que na nossa época era futebol de salão, e hoje é futsal. Eu acho que o jogo ele tem muito desenho do jogo que é o futsal, que você tem muito pouco espaço, pressionado o tempo inteiro o homem da bola, e aí você tem que ter repertório motor, repertório cognitivo, mecanismos criados pelos treinadores, mas o campo é tapetinho, é estilo salão. Agora, depende muito do que seria a minha carreira, isso é muito difícil de falar. Eu poderia, de repente, chegar num time menor, né, ou um time quase gigantesco como o Tottenham, de repente, e dali fazer uma Premier League melhor e pegar um time maior. Hoje eu também não sei como os treinadores me usariam, porque eu era um meia, mas também eu tinha uma boa velocidade e tinha drible. Então muitos treinadores poderiam me usar pela beirada, como se fosse um atacante de lado. Eu não sei como o treinador me usaria também. Olha aí o Pedrinho no Ale Oliveira Responde, o primeiro online da história, né? O primeiro programa online da história. Mais um filhote do futsal. Não é à toa que brilha e brilha mais do que vagalume. Ó, a última pergunta aqui é do Gabriel Neri. Ale mais feio que maçã e uva passa no arroz de Natal. A Palmirinho Onofre que mandou a ofensa. Pergunta pro Pedrinho sobre a maravilhosa história do atropelamento e o melhor socorro que ele já prestou. Saudações vascaínas. Cara, isso é uma história que foi criada quando a internet era nada ainda, cara. Eu não sei como surgiu essa história. Escolheram o cara errado para fazer essa história, né? Falaram que eu tinha atropelado um moleque, aí o moleque olhou pra mim e falou: Pedrinho, caramba, aí levantou sangrando, eu falei: entra aí, vamos pra uma festa. Aí levei ele pro apartamento, aí tinha o Felipe, tinha um monte de mulher, foi uma história assim muito louca que criaram na internet, viralizou e muita gente brinca com isso, cara. Aí eu falei: caraca, vocês escolheram o pior personagem pra criar esse fake news. Eu não sabia dessa, então teve essa resenha aí. Tem, se tu procurar aí, pô, espalharam isso. Eu nem sei o que era na época, qual era a plataforma. Não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Eu não lembro. Acho que se tu procurar aí, tu vai achar. No Orkut, deve ter sido no Orkut. Deve então ser Orkut, Eu não mexia nisso aí, não. Mas os caras inventaram isso e acreditaram. Não acreditaram não, tá? Todo mundo sabe que é fake. Ó, esse foi o nosso querido Pedrinho. Eu tenho que te agradecer muito porque você, além da entrevista, além da resenha, na verdade, você é um cara muito generoso comigo, um parceirão mesmo. Vou bater na sua pequenina lata no Fat Vôlei, né? Que eu jogo Fat Vôlei, no caso. E é um prazer, é uma honra fazer essa resenha com você. Fico muito feliz de te receber aqui no online, viu? Eu que fico muito agradecido. Esse é o primeiro online, né? Tá na história, não tem jeito ali. se os caras não derrubar, né? Porque às vezes os caras... sabe qual é que é? Esses caras são malditos. O meu diretor, por exemplo, é um maldito, o maior maldito da história. Mas é muito bacana, Pedrinho. Eu tenho que te agradecer. Agradecer ao pessoal que assistiu aqui, pedir para continuar seguindo o canal, para dar o like, para comentar, para sugerir mais convidados online, mas também mandar uma mensagem de amor e um nudes para o nosso querido Pedrinho, que está brilhando agora no comentarismo esportivo. Obrigado, viu, Pedrinho? Obrigado, Ali. Grande abraço. Quando acabar a pandemia, a gente vai treinar junto. Ih, rapaz, aí azedou para nós. Valeu, Pedrinho, é nóis. Valeu.